Olá, pessoal. Bem-vindos ao Odonto na Boca do Povo. Hoje com mais um episódio super especial com a minha amiga Gabi Sampaio. Esse é meu amigo Roberto Abdala Júnior. Eu, Viviane Nadeu, bucomaxilofacial, e a gente vai falar de um assunto emocionante. Vai emocionar todo mundo hoje. É isso aí, Gabi? É isso, tenho certeza. O pessoal vai gostar demais. Gabi, fala um pouquinho. Você é formada em engenharia de alimentos. Conta um pouquinho da sua história. Exatamente. Eu formei em engenharia de alimentos, né, pela USP, na FISEA, Pirassununga. E fui gostando muito dessa área de alimentos, dos sentidos. E aí foi aí que eu decidi ir para a área de sommelier, né? Eu trabalhei num navio de cruzeiro uma época e eu gostava muito do contato com as pessoas. E aí eu vi que eu preferia trabalhar mesmo no serviço, né? Em restaurante, hotel e não tanto na indústria de alimentos. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso de sommelier. E aí, enfim, fui estudando um pouco a fundo, né, essa área dos sentidos que eu gosto e hoje trabalhando um pouco com viagens, né, então eu uni a paixão das viagens com a parte dos sentidos, da gastronomia, de ativar todos os sentidos, não só o olfato e paladar, que a gente ativa muito na parte do vinho e tudo, mas também ativando os outros sentidos durante a viagem, conhecendo os lugares através dos sentidos. A Gabi, eu conheci ela num evento super especial, assim, trombei com ela na internet, a Abdala... Tô tentando arrastar, Abdala. Não foi Tinder. Sei lá. Não. Só para eu tentar entender o acontecimento. Mas foi Instagram. O acontecimento. Sem problema, não tenho nada contra o Tinder, não. E a Gabi, assim, me surpreendeu. E eu falei, não, tem que chamar essa moça para falar com a gente. E surpreender todo mundo, né? E ela falou sommelier. Sommelier. Explica pra gente. Não é sommelier? É uma palavra em francês, né? Quando a gente fala sommelier é pro masculino e sommelier é pro feminino. Se for pegar meio francês. E ela é sommelier em cerveja. Ó, gente, porque vinho é pouca coisa. É chá, cerveja, vinho, sommelier de chá? De tudo. De chá tem sommelier também de chá? Existe, né? Se a gente pensa, o chá seria muito mais no Oriente. Então, China, Japão. Mas a gente estuda também uma planta que chama Camellia sinensis e todas as variações dela, né? Que seria o chá branco, o chá preto, o chá verde. Enfim, tem também toda uma categoria de chás. Chá normal, assim, chá do dia a dia. Assim. Chá do dia a dia. Não, e aí tem as ervas. Gente, eu preciso entender o acontecimento. E aí, assim, hoje a gente vai provar alguns blends, mas que não são... Tem um que é chá, né? Que olha só, que é sexta-feira, hein? Mas é só pelo um chá. Amor de Deus, blend de ervas. Tem um aniversário de criança ainda, pai. Jesus! Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai dar tudo certo, né? Não vai dar nem diarreia depois. Não, Gabi, também não. Você traz um negócio pra dar diarreia nem. Não. Pode ficar tranquilo. Vai ajudar na digestão, vai ajudar na digestão. Aí, você vai zerinho. Sou sempre zerinho. Boa. Estou sempre zerinho. A Gabi, ela trabalha bastante com o trazer, acho que o paladar, né? E trabalha muito com agora, com a vivência do agora. Fala um pouquinho também, Gabi, que você é astróloga, né, Gabi? Você faz que a Gabi é praticamente o Google. Nada ela não fez até agora. Mas não é. Eu acho que eu fui indo por várias áreas e hoje eu consegui juntar um pouco disso tudo, né? Então, eu trabalhei como sommelier em restaurante, em hotéis Relais Chateau, em restaurantes Michelin. Era muito um lado glamuroso da parte da sommelierie, mas eu, em um momento, né, na pandemia, eu vi que não era tanto por esse caminho que eu queria ir, né, de tanto reconhecimento, de querer trabalhar só em restaurante, e tenho as minhas paixões, assim, que é o lado da astrologia, o lado da professora de yoga, e em um momento eu não sabia nem como juntar tudo isso, que eu falei, gente, como que eu vou ser sommelier e ao mesmo tempo astróloga e professora de yoga? O pessoal não vai entender isso, né? Não vai. E aí... Tá meio complicado. E aí foi quando eu comecei a juntar tudo isso com sentido, sabe? Olha, eu queria, mas tá enrolado. Não, mas ela conseguiu, porque ela quase me levou pra lua, né, Gabi? Olha o Tinder aí de novo. Deu match. Foi Instagram. Não, mas é que eu vi que, na verdade, essa coisa dos sentidos, do sentir, e o que eu trazia para as pessoas no restaurante, na verdade, era muito essa busca da presença, né? De você poder comer com presença, de você sentir os sabores, de combinar. E aí eu vi que eu poderia fazer isso unindo muito das minhas paixões. Então, por isso que na viagem, na expedição, que chama Reconexão através dos Sentidos, que foi a que a Vivi participou, né? Ela participou. A gente vai deixar tudo aqui no vídeo para vocês. É bem legal, viu, gente? Pode ir que eu super confio.
E aí, essa que é a ideia, que a gente trabalha bacana. os sentidos e viajando. Então, por exemplo, a gente fez a edição com a Vivi em Ilha Grande, né? A gente comeu muito frutos do mar, né? Muito. Tipo, muito ao quadrado. Bastante frutos do mar, fez essa experiência gastronômica. E agora a gente vai ter na Serra da Mantiqueira. E o da Serra da Mantiqueira já é outra gastronomia, mas também ativando os sentidos. Então lá a gente vai ter estação de chocolate, vai ter vinho. Não foi, mas tô ligado, vai ter um queijo. Vinhos, né? Chás da também. Não vai ser expedição, vai ser caravana agora. Do Silvio. De caravana. No domingão, assim, né? Domingo. Com certeza. Mas essa que é a ideia. E aí que a gente conhece o lugar através dos sentidos. Então, cada lugar vai ter uma experiência diferente. E é isso que eu trago, né, do lado sommelier, vamos dizer assim, né? Que é também um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, né? Falando sobre... Agora, Gabi, vamos lembrar e até informar algumas pessoas, assim, como é que funciona a língua, Gabi? Fala um pouquinho da língua. Então a gente aí, pensa... Eu acho um conceito legal da gente começar falando e que a gente usa muito na sommelierie é a questão do gosto e do sabor. Sommelierie? Né? Ah! A sommelierie seria o estudo dos sommeliers. Não, tô tentando entender, pô. A sommelierie só pra entender. é o estudo A minha era só sommelier, que burro, ignorante. É o estudo do sommelier, a gente chama de sommelierie. E aí a gente... Ela tá tentando seguir um roteiro. Que eu não segui, peraí. É que eu não tenho esse Mas roteiro. essa coisa do gosto... Desculpa, não, mas é porque eu acho que é importante. Por Isso que eu deixei o roteiro. Não, porque eu mas acho que é vou seguir importante também. a gente pensar no gosto e no sabor. Tipo, Viviane, não muda o roteiro. É isso aí. Tá bom, já entendi. Eu não tenho roteiro. Já entendi. Não, eu ainda tenho no sigo, ele nem olhou. Tá bom. Mas é pra ser assim, né? Pra ser descontraído. Mas você volta, você chama a gente pra terra. Eu entendi. Então, gente, vamos esquecer de falar isso, que isso é importante. Com certeza. Então vai, vamos E lá. essa parte do sabor e do gosto, né? Quando a gente pensa no gosto, o gosto é o que a gente sente na língua. Então, por exemplo, se você prova alguma coisa de nariz tapado, ou tapa o nariz para provar, você só vai sentir os gostos. Então, que é o doce, que é o salgado, o ácido, o amargo e o umami, né? E o quê? O umami, que seria o quinto sabor, né? Que é Caraca, esse sabor... Cadu, você também deve ser, hein? Senta aqui, Cadu. Você é sommelier? Você também é sommelier? Não sabia, não. Cadu é tudo. Cadu é meio Google Tamo também. junto, hein, Cadu? Mas esse seria o sabor. Desculpa, o gosto que a gente sente na língua. O sabor, e que é o que a gente sente nos alimentos, é uma combinação do que a gente sente na língua, então das papilas gustativas, né, que identificam cada um desse gosto, e o sabor, ele junta com o aroma na retronasal. Então, o que significa isso? Se eu como algo, eu posso sentir o cheiro antes de colocar na boca, mas quando eu ponho na boca e mastigo, os aromas vão se desprendendo, são moléculas, né? E eles vêm pela retronasal. Então, você vai sentir o aroma de dentro da boca. E isso é o sabor. E o sabor, além do gosto, que é o que a gente sente na língua, do aroma, que é o que a gente sente na retronasal, a gente junta as sensações. Então, a picância, ou alguma coisa que é tânico, às vezes, né? O que seria um ketânico? Não, o tânico, ele é, por exemplo, o tanino, ele é uma substância que dá a sensação de secar a boca. Aquele vinho que normalmente seco, sim. mais seco, ou se não, se a gente pega uma banana verde, normalmente dá essa sensação. Bananas desbrabando, não existe banana verde. Banana desbrabando não tem esse tipo de problema. Não tem, só docinho. Deveria ter mandado banana verde não pro tem, Vidala não tem hoje. quitanda. Pra ele comer antes de provar, né? Com certeza. Mas e essa é a sensação, né? Então, todo esse conjunto vai dar o sabor, né? E depois vem a experiência, né? Que é com quem a gente tá, né? Olha só. O ambiente, tudo isso faz com que a experiência, além do sabor, ela seja... Por isso que eu falo, não é legal beber sozinho. Também não acho legal. Sempre fazer bagunça com alguém, não é não? É verdade. Mas eu Dá concordo com diferença, vocês, pô. Isso aí não tô discordando, não. Pode? Claro que você Essa pode. é a combinação também da degustação de vinho, porque que o vinho você tem que colocar na boca, deixar descansar embaixo da língua, soprar, a hora de deixar soltar pela boca e só respirar pelo nariz para dar o preenchimento e você sentir cada gosto. Não. Mas Gabi, é isso. Você pode ir embora, por favor. Nós temos conhecimento aqui demais, pô. Mas é porque isso, né? Esse airar, né? Que a gente fala do bochecho, nada mais é do que Chamamos você airar Edu o pra vinho. quê? Porque quando você entra com ar na boca, seja qualquer coisa que você esteja comendo ou provando, quando entra o ar, ele desprende as moléculas pega ar. e aí você sente as coisas muito mais fortes. Então, quando a gente faz o bochecho, quando a gente gira a taça, tudo isso é para airar e para que as moléculas se desprendam. E aí você vai sentir o vinho. Então, tem muita gente que fala também, esperar o vinho abrir, né? O que é o vinho abrir? É ele entrar em contato com oxigênio e liberando as moléculas de aroma, que é o que a gente vai sentir, né?
E é bem legal falar disso, porque tem gente que fala essa coisa do cheiro, do aroma do vinho, vai falar, nossa, aroma de framboesa, aroma... Todo mundo fala, mas adicionou alguma coisa no meu vinho, né? Colocou alguma coisa... Isso nada mais é do que uma referência, né? A mesma substância que talvez você encontre num fruto vermelho, que você vai encontrar no seu vinho. E aí, pra gente conseguir conversar sobre o que a gente está sentindo, a gente precisa de uma referência. E na sommeleria a gente vai usar a referência das frutas, né? Das frutas maduras, da banana e tudo mais, né? A gente usa a referência das frutas e ervas e tudo, produtos naturais, nozes e tudo, pra gente identificar o que a gente está sentindo no vinho. E isso é uma convenção, né? Então, não necessariamente a gente adiciona algo no vinho. Essa substância ela é produzida no processo do vinho, e aí você vai sentir isso também no chá, em tudo que a gente... Na cerveja também tem muito disso. Cerveja hoje, né? também é fermentação, né? Lá, falando com o especialista agora. Não, eu não sou especialista, mas eu gosto. Mas às vezes eu achava que a cerveja podia até ser que tivesse isso na fermentação. Com certeza. Sabe? A cerveja, a gente tem os aromas que vêm da matéria-prima, né? Que é o malte, que é o lúpulo e a levedura. E tem os aromas que vêm na fermentação, que é a própria reação química que vai liberando compostos. Tá. E até uma curiosidade bem legal, que eu acho que o pessoal gosta de saber, né? A gente pensa na cerveja, quando a gente divide em duas famílias grandes, a gente divide em lager e em ale. Né? Então, a lager, ela é uma cerveja de baixa fermentação e ela vai ter os aromas só da matéria-prima. Quando você tem uma ale, você tem também os aromas da fermentação, porque a fermentação é feita numa temperatura mais alta e desprende outras moléculas. Então, por exemplo, numa degustação de cerveja, se você sente o aroma da cerveja e ela vem só o aroma de cevada, de lúpulo e de levedura, ela é uma lager. Se você sente o aroma de frutas, de outros compostos, ela é uma ale. Então, assim, é uma das formas que a gente pensa Tá mudou lager e ale. São as duas principais famílias de cerveja. Olha, muito legal. E, Gabi, esse mundo, né? Por exemplo, na nossa profissão a gente usa bastante a clorexidina, né? Indicando para fazer bochecho e tal, né? Então, a gente sabe que algumas substâncias não se combinam, outras se combinam muito, né? A gente chama isso o quê? De harmonização? E tem também as medicações que a gente pede para os pacientes usar na boca. Como que a gente pode entender um pouquinho o que é essa harmonização toda? Me explica isso. Então o conceito de harmonização, quando a gente pensa, é da gente misturar duas coisas que, em teoria, seriam melhores juntas do que separadas, né? Quando a harmonização ela é teoricamente bem feita, você vai tomar uma bebida e comer, e os dois são muito mais gostosos quando você faz isso junto do que quando você faz separado. Isso seria a teoria da harmonização. A questão da clorexidina, né, que fala, eu cheguei a pesquisar um pouquinho, porque também não é a minha área, né, mas eu cheguei a pesquisar para entender qual que é o efeito dela, e eu vi que, bom, talvez não sei se seja muito técnico falar, mas ele fala que ela é uma molécula dicatiônica, né, então ela para proteger o esmalte do dente, ela... Ainda bem que se fosse dicatiônica, a gente não ia saber, pô. E parece que ela puxa os ânions da comida. E aí, quando ela é na língua, você acaba não sentindo. Não, ainda bem. Aí entrou num assunto, né? Eu até tomar aqui. A Gabi tá tentando situar se você tá entendendo, se você não entendeu nada, ou se você quer que ela traduza isso aí. Não, mas você não entendeu? Eu não, traduzo. Não, mas você tem algum tipo de limitação? Mas pelo jeito... que liberou os iônios. Que ela é como se formasse uma barreira, né? Por conta das bactérias. Olha que legal, gente. Do eu vi os vídeos. Os Minions, então. Põe Minions, libera os Falou Minions. Falou nhonho aqui, cara. Que nhonho que liberou. Esse é o negócio do Chaves, cara. Desculpa, Viviane, aí. Falta de conhecimento. Deus do céu. Gabi, assim, ó. Estudar mais, você precisa estudar mais. Não, eu estudei porque eu achei que o negócio aqui era sério. Não, mas você não. Tô falando com ela. Tá me fazendo passar vergonha. Hoje tá sério, né? O negócio hoje tá sério. Faça-me um favor, eu preciso estudar mais. Me dá lá. Gente. gente. Desculpa aí, pessoal. Gabi. Não, mas é o que eu vi. Olha o que eu vi, vê se estou certa, tá? Porque essa não é minha área, mas pelo que eu entendi é assim. Isso mesmo, parece que essa molécula, ela é como se fosse uma agulhinha. E aí ela explode os balões, que são as bactérias. Caraca, então, você é muito professora.
E aí as bactérias que fica na placa, né? E aí, não, então. E aí, como ela tira a bactéria dali, ela entra naquele lugar. Esconde o gosto. É isso, mas muito bom. É como se fizesse é uma básico, camada, pra gente né? é básico. Como se fosse uma Pra camada. gente é muito básico, mas a Viviane não acompanhou. Que bom. Desculpa, Gabi. Viviane. Poxa vida, Gabi. Desculpa, viu? Desculpa, Não, meu amigo. imagina, vai, vai. Ela lançou um nhonho, cara. Que nhonho, não tem nada a ver com a conversa, Você é mulher. minho. Faça-me um favor. Ai, gente. O lance é que tem que ter as combinações. Vou resumir pra você. Uma coisa que combina com o que você come, que bebe, que fica Pode legal. usar a bandejinha pra abanar? Liga o ar aí, gente, pelo amor de Deus. Acho que a gente já podia servir um chá, né? Vamos brincar disso daí. Então nós entendemos que, assim, os pacientes... Para, Vinala. A gente tem muita reclamação dos pacientes que eles perdem o paladar. Isso. Desculpa, pessoal. Perde o paladar quando faz o uso do bochecho. E a gente pede pro paciente esperar meia hora, né? Pra fazer qualquer coisa, né? Por quê? Pra dar aquela sossegada nos... Como é que é? No nhonho? Você que tá falando aí, eu tô me concentrando. Não consigo mais. Tô me concentrando aqui. Nos Minions. Dos Minions. Que Minion. Gente, Cozinham. já era, perdeu. Perdeu. Eu não aguento. Eu fico pensando na vida, ela não dá. Então, Bom, então, resumindo. Os Minions. Isso, mas Os Minions. Ah, tá. Ai, mas é isso, né? Nossa, até perdi a conversa. Não, mas é interessante. Não, mas é isso, assim. Então, você falou do bochecho, e é exatamente isso, né? Então, imagina que fica essa substância na língua, e aí a pessoa não consegue acessar os componentes do alimento, né? Que é o que também trazem os receptores nas línguas, né? Na língua, cada um é um receptor diferente para cada Tem isso. Se fala muito do posso Ele não falar, consegue... tipo, receptores pro doce, pro salgado, distribuição. Tipo, mapa da língua, Mapa né? da língua. Mapa da língua. Isso, na verdade, é um mito, né? De que fala que só a ponta da língua você vai sentir só o doce, que o amargo é só no fundo. E, na verdade, não. A gente tem receptores em toda a língua. Então, você sente todos os gostos. Esse é um corte bom aí, ó. Mas, por exemplo, a gente tem alguns mais concentrados do amargo, por exemplo, no fundo da boca. Mas tem em outras partes da língua também. Então, você pode fazer até um teste. Você pega um sal e coloca na ponta da língua, você vai sentir o salgado, né? E se a gente for nesse mapa da língua, tá falando que aqui só vai sentir o doce. Isso, na verdade, não existe, Não né? existe. Na verdade, você sente a língua inteira e isso muda na genética de pessoa para pessoa. Então, tem gente que vai ter mais sensibilidade com algum sabor. Por isso que a harmonização é uma coisa meio... tem a teoria, que é sempre a busca do equilíbrio. A teoria da sommelier é a busca do equilíbrio. Mas pode ser que alguém goste mais do desequilíbrio. Ou que a pessoa seja mais sensível. Tem louco pra a um tudo, aroma. né? Tem louco então, pra aí, tudo. entende? Então, é aí que a gente consegue entender que uma harmonização, quando a gente vai fazer, a gente faz na teoria e que depois cada um vai sentir da sua própria experiência. Na experiência lá que a gente teve em Ilha Grande, a gente fez jantar às cegas, né? E ela tava explicando umas coisas super legais. Por exemplo, coisas que se complementam, né? Uma substância apaga o sabor da outra. Explica um pouquinho disso aí pra gente, Gabi. Então, seriam as técnicas de harmonização. Quando a gente pensa em harmonizar, seja qualquer coisa, tá? Que alimento com alimento, bebida com bebida, bebida com alimento, a gente primeiro tem que pensar no equilíbrio de forças. Então, você nunca vai poder harmonizar para dar certo se você pegar alguma coisa que é muito levinho com alguma coisa muito forte, né? Porque um sobrepõe ao outro. Então, tem que pensar sempre no equilíbrio de força. Se eu for servir um chá mais forte, eu vou colocar uma comida mais forte. Uma cerveja mais forte, um vinho mais forte, você vai colocar uma comida mais forte junto. Equilíbrio de força é a primeira Uma água parte. quente ali, não sei se... Pode colocar aqui, ó. É subjetivo, então, né? Exatamente. E aí, esse seria o equilíbrio de forças. E aí, depois, quando a gente pensa... Aí, tá bom. E aí, quando a gente pensa nas outras teorias, a gente tem 3 principais. A primeira é semelhança. Então, você sempre vai harmonizar
Quando você escolhe a teoria da semelhança, você harmoniza aromas e gostos que são semelhantes. Então, se eu tenho alguma coisa aqui de chocolate, eu vou pegar uma cerveja que tem um aroma de chocolate. Se eu tenho um doce na comida, eu pego uma bebida mais doce. Isso é semelhança. O contraste seria Aí a gente faz muito isso na prática, né? Pensar no contraste. Por exemplo, uma carne de porco, a gente põe um suquinho de limão. Isso é uma harmonização de gordura com ácido. E ao invés de você pôr o suco de limão, você pode tomar uma caipirinha. Olha. Ou tomar um vinho mais ácido. E aí você vai estar trabalhando a harmonização. Intuitivamente, a gente já faz isso, né? Isso seria o contraste. E aí é doce e salgado, ácido e gorduroso, o amargo e o ácido, né? Todos esses são contrastes. E o último que seria a complementação. Então, o que é a complementação? Eu pego, por exemplo, um biscoitinho desse e coloco uma calda de chocolate. Isso você está complementando o sabor de um bolo neutro ou um biscoito neutro com um aroma de chocolate. Você pode fazer isso tomando uma cerveja que tem um aroma de chocolate, entende? Então, aí, essa seria a terceira, que é a complementação. Então, a gente... Só você pensar o que você gosta de fazer no seu dia a dia, você já está harmonizando. Mas também tem muito erro, Gabi. Quais são os erros comuns, assim? Porque eu sei que às vezes a gente está... Não, mas aí já é incoerente. Na hora do o que almoço. você gosta de fazer. Tem erro. Se eu gosto de fazer, não é erro. Por que é erro? Às vezes o que acontece você tá provando e não necessariamente você tá gostando, mas você faz porque é costume, hábito. Por exemplo, pode aí tudo bem. Aí você poderia estar aproveitando melhor a experiência. Entendi. Hoje na hora do almoço, pedi um mousse de chocolate belga, tava tomando cerveja. Deu ruim. Não deu certo. Talvez você não vá aproveitar tão bem o mousse e a cerveja. Seria melhor eles separados do que juntos, entende? Entendi. É mais ou menos isso. Entendi. Então, o que seria gostoso com aquele mousse belga? Pensa assim, uma bebida que você fala, nossa, já tem uma aqui na ponta da língua. Café. Café. Sabe outra? A gente poderia pegar uma cerveja com aroma de cereja. Você falou que ama cereja. Adoro cereja. Pronto. Uma lambique de cereja. Nossa. Você pega e toma. Ela é ácida, então ela corta um pouco do lado mais gorduroso do mousse. E, ao mesmo tempo, complementa o sabor da cereja. Olha que legal. De repente, tá todo mundo lá tomando cerveja. Vou servir a sobremesa com uma cerveja. Todo mundo na cerveja com uma cerveja de cereja. Eu vou falar que é uma das melhores harmonizações que existe é cerveja com sobremesa. Óbvio, quando bem feita. É uma das melhores. Sério, Gabi? Juro. Olha, Juro, é surpreendente, é mesmo. A gente pega uma cerveja bem maltada, com aromas bem doces, mais alcoólica também, e a gente coloca junto com doce. Nossa, fica muito gostoso. Boa dica, bela que eu dica. não sei escolher a cerveja. Não sabia. Não sabia no passado. Escolhi a cerveja boa para sobremesa. Você sabe, pô. Você tem aroma de pimenta também com chocolate? Também tem, verdade. O pessoal fala da pimenta com chocolate. Exatamente. Então aí você pensa o que você faz no dia a dia, né? Virou novela. É verdade. O que mais a gente erra, Gabi, feio, assim? Eu acho que a questão de erro, assim, ele falou, realmente é relativo, mas essa questão, por exemplo, do vinho tinto com frutos do mar, né? Muita gente fala, nunca tome. E por quê, né? É porque o salgado do mar, vamos dizer assim, ele reage com componentes do frutos do mar, trazendo um gosto metálico para a boca. Então, vamos dizer assim que, independente da combinação que você faça, você sempre vai sentir um gosto característico, assim. Então, por isso que, na teoria, e aí eu repito, na teoria, é errado, né? Não. O certo e errado é para cada um. Relativo, né? Mas, assim, a gente pensar que, na teoria, esse gosto metálico, ele vai atrapalhar você de sentir o prato, de sentir a bebida. Então, às vezes, você está pagando caro na comida, na bebida, e você junta os dois e sente alguma coisa que não sai da sua boca, sabe? Então, isso que seria... Acho que é um dos erros, assim, que a gente fala. Mas eu passei por uma experiência super legal com a Gabi. Eu não sou muito fã de sardinha. E ela... Nossa, serviu um canapé de sardinha lá e a gente tava com os olhos vendados, né? Então, eu tô comendo, vou fazer o quê? E aí, sardinha! Ela, bebe um chá! E tomei o chá, cara, sumiu o gosto da sardinha. Exato. Foi muito louco. Ele traz uma outra percepção de sabor quando você junta. Desapareceu aquela coisa estranha, assim, da sardinha pra mim. Muito legal. Legal, hoje você viu o chá. O que é isso aí que você tá preparando? Então, eu fiz um blend. Na verdade, na sommelier a gente não falaria que é chá. Por que não falaria que é chá? Porque não tem nem chá branco, nem chá preto, nem chá verde. Esse é uma infusão.
né? Isso assim, teoricamente. Mas o que eu trouxe nessa infusão? Eu trouxe o capim-limão como base, então ele tá em maior quantidade. A gente tem um pouquinho de alecrim. E aqui eu trouxe uma erva bem diferente, que é uma da Chapada dos Veadeiros, que foi quando eu tava lá. É uma erva do Cerrado que chama Bodim. E ela tem um gosto, assim, bem refrescante também. Então eu fiz um blend, assim, de um chá mais refrescante, que eu vou servir aqui pra você. Tudo normal, né? Assim, Como assim? esse bucundinho aí. Budim. Você fez já tá escura, Vivi? Eu fiz. As cegas, né? A gente fez a venda. E lá Eu já fiz também. Na Serra da Mantiqueira, a gente vai ter. Acaba energia lá em casa, eu faço isso aí. Vai ser com vinhos. Vai fazer com chá também. Eu falei que vai ser caravana, porque eu vou pro deserto, eu vou pra não sei aonde, vou ter que seguir a Gabi em tudo que é lugar agora. A gente tem no Atacama, vai ter no Atacama de 10 a 15 de outubro. A gente então prova o chá. Então, quando eu falo assim. Põe aí vocês quiserem Cadu. trocar. Ô, Cadu. Cadu. Fala a verdade aí, ô Diego. Fala a verdade, cara. Então, qual Vai, que é a Diego. ideia aqui, né? Só agradar a Vivi, não. Fala aí, pô. Quando a gente pensa na degustação, é a gente pensar em todos os sentidos. Então, você vai pensar no aroma, no sabor, na cor. Tá com sede? Espera um pouquinho, ela tá explicando ainda. E aí, a brincadeira que a gente fez dos aromas, que é você sentir a família do aroma, né? Deixa eu pegar um pouquinho. Quando a gente faz as cegas, isso fica muito mais... mais divertido, né? Porque você não tá vendo a cor, você não tem noção, mas... Tava confundindo sálvia com alecrim, né? Exato. E aí aqui a gente vê que é família de erva, normalmente bem refrescante. Família de erva mesmo. E aí a ideia aqui é pegar um biscoitinho, ó, pode ser esse daqui, por exemplo. Esse aí? Você tomar o chá sozinho e você comer um pedaço desse... E depois você fazer os dois juntos e ver o que você sente de diferença na boca. Quando a gente faz isso de olhos vendados, é bem mais interessante, por quê? Porque você tá muito presente. Você só tá presente Você no tá que com você tá medo de sentindo. enfiar alguma coisa ruim na boca. Fala, deixa eu ir aqui com cautela, porque vai que ela... O que Vai ela saber colocou? qual é Será que que é. eu gosto? E é muito disso. E às vezes acontece. A gente coloca alguma coisa e a pessoa fala, não como tal coisa. Aí você põe e a pessoa... Sério que tinha isso? Sério que eu provei? Ai, meu Deus, sabe aquela coisa? Porque às vezes a pessoa tá mais aberta também, né? A experiência. E acontece de você não gostar, né? Não, é que nem você perguntou antes, né? Se tinha alguma restrição. Restrição é uma coisa, não gostar é outra. Exato. Totalmente diferente. Mas assim, a sardinha não é uma coisa que eu falo, nossa, hoje eu vou comer sardinha, entendeu? Exato. Voltou, aí. Mas ó, a combinação que a gente fez ficou bem gostosa. Ficou legal. Né? E a hora Como que você falou, sardinha. vira o chá, tipo, vai sumir o sabor da sardinha, foi A gente sensacional. usou uma geleia de jussara e cambuci, que Também. são frutos bem da Cambuci. Mata Atlântica. Já ouviu? Já ouvi falar, já ouvi na falar. pinga de Na cambuci. pinga, né, Dala? Lógico que você já ouviu falar. Já ouvi falar no meu conhecimento. Conta aí que você sabe do cambuci. Sei que tem um cambuci, uma frutinha amarela. Não é? Sabe a cor, tá ótimo, né? Entendeu? Vamos ver, Assim. vamos ver se ele está atento. Qual que é o gosto predominante do cambuci? O cambuci é uma fruta ácida. Pronto, Tá bom? acidez. Tome, ele Vivi. Muito bem. Que o cara E aí- conhece. Aí pensa que você vai harmonizar com alguma coisa. Aí você vai, se você já for tá no indo bem, contraste... também. Aí eu já não vou mais. Vamos lá. Nós trouxemos Ele você tava aqui. indo bem, Gabi, você já Nós lascou trouxemos agora. você aqui pra você falar do seu conhecimento. Eu não quero falar do meu agora também. Tá bem, A minha tá parte eu já certo. falei, já tá de Tá bom certo. tamanho. Você vai ficar crescendo em cima do meu conhecimento? Bicho. Aí não, aí eu tava sozinho, pô. Conheço muito o Cambuci. É O isso. bairro do Cambuci também. Bairro do Piranga. Essa que é a ideia. Não, mas eu achei normal, assim. Um chá normal. Um chá é normal, assim. É. Eu não consigo, tipo, é o blend ou o chá. Não, porque pra mim, o- eu tô falando, o eu tô blend falando. nada mais é do que uma mistura, né? Então a gente mistura coisas diferentes, né? E aí é isso, assim, essa mistura aqui é de ervas refrescantes, né, que a gente fez. E aí... Gostei bastante. Eu gostei também. Mais aqui Gostoso, né? também. Mas não consigo ter essa diferença, assim, sabe? Mas é essa percepção, acho que muito mais do que você sente tudo junto, sabe? Normalmente quando a gente tá fazendo a degustação, é tudo junto. Aí, se você quer pensar o que tem, aí já é algo que, né, tem que ir mais a fundo. Mas ficou gostoso, conhecer ficou cada erva gostoso, sim. diferente. E a bolachinha também gostei. Na combinação. Isso aqui complementou
Então, eu que pergunto. Olha, presta atenção. Hoje a maré não tá pra mim, viu? Não, ó, Então, biscoitinho de Você ervas tá também. muito querendo ir no vácuo aí. Biscoitinho Presta de atenção. ervas. Então, ele vai trazer, né? A gente fez principalmente com biscoito. Ele traz a semelhança Das através ervas. das ervas no chá. Que tem no chá. semelhança. Entendeu? Principalmente, né? Básico, né, Vivi? Entendi. É isso. Gabi, quer fazer um outro tipo pra gente? Vamos no Peraí. próximo, então. Deixa eu só Vamos tomar isso. tirar isso. É no vira, Eu gostei muito desse chá aqui, Vira, desse vira. blend, desculpa. Calma aí, gente. Eu vou trazer. Quero ver, eu quero... Você Ó, tinha que ter trazido o uma aroma de combinação ervas. que dá um ruim aqui, só pro Abdala ver a O cara ar. da Abdala. O Vamos ver se ervas ele vai gostar. Ele com a vai bolachinha de colocar ervas. fechado. Bolachinha de ervas. Então praticamente ficou a mesma coisa. Não é? Eu Semelhança. acho. Hein, Vivi? Oi. Vamos fazer ele provar de olhos fechados? Ah, eu acho. Gente, acho. me dá um negócio aqui pra fechar Fazer o um olho ao vivo dele. desse de... Nossa, um ao vivo desse. É, esse ia ser Nossa, legal, hein? só pra ver a a cara cara do dele. Cadu. O Cadu tá Pô, louco não pra dá ver ainda o mais Abdala se diversão. lascar. O ao vivo é me aplicando creme e agulha. É isso aí, creme É só com coisa agulha, pra eu me dar isso mal, aí. mas tudo bem também. É isso aí. a Tudo gente- pelo entretenimento. Gabi, adorei. Você trouxe uma venda também? Tem uma canga aí? Não, Alguma isso aí é outro dia. Faz ele fechar os olhos. Isso é outro dia, isso aí. coisa? Tá. O Vai quê? estar todo mundo olhando já. Ah, Desbraban. Aí, ó, já tá Desbraban não mandou a banana aqui, mas a gente agradece. Pô, a gente... Pô, não mandou? A Mandou banana. a melhor banana. A melhor Melhor banana. do Brasil, pô. E ainda, logo ele tá esquentando a água, logo a gente vai provar o próximo. Não, e a gente vai tampar o olho do Abdala com o quê? É, Com o quê? Isso aí é pro ao vivo. Nós não estamos ao vivo hoje. Entendeu? Presta atenção. Ela vai trazer uns mais polêmicos e a gente Diego- faz uma zoada dessa. Eu vou tampar os... Posso eu tampar traz os o olhos? vinho, cerveja. Não, mas aí eu participo sim, sem problema. Não, a gente vai estar todo mundo olhando, ver se ele tá de olho fechado, entende? Não, mas não tem problema. Se eu tô falando que eu faço, pô. Eu seguro assim, ó. Em criança. É, mas esse aí não tá uma harmonização para essa brincadeira legal. Porque poderia fazer. Porque não, é verdade. Tá uma coisa mais básica, coisa que eu não tenho Ah, problema. eu acho que a Gabi, ela sabe ser ruim também. Ela é boazinha. Mas às assim, vezes toda não tava zen. preparada Mas a disso, gente pode né? combinar umas coisas bem legais, né, Gabi? Pode, com certeza. Pode, eu Não, e faço isso aí. Eu gosto Vamos no ao muito vivo de desse aí. trazer essas experiências, sabe? Essa coisa dos sentidos. Eu acho que, Aqueceu aí, nossa, Diego? Não. Que rolo que deu? Ou ele vai colocar ali. É que eu acabei... eu acho que ele vai Gabi, fica à esquentar. vontade. E aí? Pega nada. Mas então, o que vocês acham? Que outra questão a gente poderia falar também? Eu acho que a gente... Você acha que eles estão curiosos para saber essa área de... Por exemplo... Tem muita polêmica desse do... Não tem até as piadinhas de Instagram, de Facebook, do doce no salgado, da uva passa no arroz. Não tem sempre um monte de umas polêmicas O pessoal dessa não gosta aí? de uva passa, eu adoro uva É, passa. eu gosto também gosto dessa combinação. Você gosta? Gosto. Eu acho Gosto. assim, eu acho que isso é muito pessoal, né? Mas eu gosto, assim, de ter diferentes sabores, sabe, na comida. Se eu tiver um pouquinho de doce ali e ácido, Colocar e maçã amargo, na sabe? salada, essas coisas. Eu gosto. É um gosto pessoal, né? Mas eu acho que deixa, assim, a comida... E outra coisa que eu gosto muito também, de colocar coisas crocantes. Pra dar aquela sensação que eu falei. Porque imagina um jantar que você vai, que você come tudo sopa. Essa boca, ela fica, sabe, desestimulada. Você fala, nossa, eu quero alguma coisa. Ou você vai em um que é tudo frio. Não tem nenhuma comida quente. Tá. Então, a brincadeira da experiência com a comida, eu acho que a gente sente na língua e tudo, ela tem muito a ver com esses estímulos diferentes. E quando você junta os estímulos, na gastronomia a gente tem muito isso, né? De quanto mais completo é em relação ao sabor e as sensações, melhor a comida, né? Melhor a sensação e a experiência que você vai trazer. Então, você pensar que durante uma experiência assim de jantar e tudo, você tentar trazer sensações diferentes, gostos diferentes também, sabores. Você sabe, Gabi, tudo eu tento transformar para o lado profissional, assim, para os meus pacientes, por exemplo. Então, eles saem de cirurgia com líquido e pastoso, né? E eles reclamam muito, porque... eu acabo triturando tudo, não sabe fazer a combinação e tudo mais. Eu acho legal a gente, tô pensando aqui em montar um livrinho aqui... das vai ter que melhores sair comendo combinações. pastoso do mesmo jeito, Não né? é? Não seria legal, Mas não vai Cadu? ter que sair Pensou? comendo pastoso? Mas ele pode comer o pastoso frio
quente. Mudar dentro do pastoso. Né? Isso aí. Mudar os sabores botar do castanha ali, pastoso. ó. Não pode, né? Nem Você pode. quer ver uma coisa que nunca foi falado? Você falou agora, me deu um start. E tipo assim, tudo isso que a Gabi acabou de falar se resume na comida orgânica. Tipo, você pega e você muda a característica. A carne, ela vira uma gelatina, Que ele faz as espuminhas, não tinha um que tinha na TV que ele fazia as espuminhas? E o que acontece? Então você experimenta o defumado, você experimenta o assado, você experimenta o crocante, tudo numa forma diferente. E a experiência é o que procura. Um exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Salada, que é um amigo nosso aí, que é um dos melhores chefes da comida culinária japonesa, né? Da comunidade japonesa. E ele se destaca exatamente nisso, de mudar a textura, tá certo? Do flambado, de colocar o crocante, de intensificar com a pimenta. Sair um pouco daquele... É o que surpreende teu paladar. Entendi. Agora, a tua ideia foi ótima, Vivi. Foi muito Verdade mesmo. Sim, Você imagina? sim. Você ter um... Já... tipo assim, um sabe aquela dieta. coisa do mingau, abacate... Não, eles ficam 2 meses nessa Sorvete. vida, entendeu? Então, assim, às vezes fazer uma combinação Dá de pra fazer sorvete, várias coisas gostosas, né? Fazer mistura de 2 cremes, de repente. E você pensar nisso, assim, como que eu posso quente, o frio, aumentar a mano. quantidade de gostos que eu tenho e sabores, ou seja, sensações, aromas, tudo isso dá muito mais prazer na hora que a gente tá comendo, né? Então, e outra, a companhia, né? E aí, Sim. tudo bem, eu vou comer meu mingauzinho, mas deixa eu ver com quem que eu vou comer. A companhia é tudo. Exatamente. Né? Eu acho que Exatamente. isso faz diferença. É que o mingau é... O mingau não tem... Ah, não, tem mingau companhia que é pro mingau bom, também. gente. Né? Minha mãe fazia com um amido, né? Antigamente, ainda sabe? bem, pô. Com leite, assim. a maisena, né? Cremogema. Lembra Fazia uns disso? Com cremogema. açúcar. Gente, Cremogema é é muito um clássico, infância, pô. assim. Eu lembro Não é? assistindo TV, ela chegava com mingau, assim. Eu falei, nossa, Tem é legal. Tem Cremogema. Sabe, eu acho legal dar Lembra uma da dica, musiquinha do assim. cremogema? Cremogema. Esse é um clássico. Ué, ele falou, você lembra? Lembra? Eu lembro. Eu também lembro. Hoje ele canta. Hoje a Abdala Tem só mais tá coisa pregando ainda. peça. Desde a hora do almoço ele Não, tá mas pregando não tô peça em pegando mim. peça. Estamos Tá, assim, conversando, pô. E sabe o que eu acho legal, assim, de dar uma dica? Essa questão da harmonização, né? Tem um sabor, um gosto que seria coringa, assim, na hora da gente harmonizar, que é o ácido. Porque ele é praticamente o que contrasta com quase tudo. Então, o salgado, o doce, o amargo, o picante. Ele como se fosse dar uma neutralizada, assim. Então, você pegar vinhos, por exemplo, os vinhos rosés são um dos melhores para harmonizar. Se a gente pensa, apesar de rosé nem ser sempre bem-vindo, assim, não é todo mundo que gosta de vinho de rosé, mas quando a gente pensa no vinho, ele é um dos melhores para fazer a harmonização por conta da acidez. E que tem um pouquinho de tanino, que é aquilo que eu falei que dá uma secada na boca. Então, o rosé seria um dos melhores para harmonizar. E cerveja é muito mais fácil de harmonizar do que vinho. Porque quanto mais alcoólico, né? Quanto mais álcool a gente tem na bebida, mais difícil é a harmonização, porque ela, enfim, acaba puxando, né? Deixando a bebida mais forte, mas o álcool também traz uma sensação na boca. Então, normalmente acho que eu vou colocar água aqui pra gente fazer o próximo. Isso. Tá. Acho que já pode pôr. E aí, esse que vai ser de vendado, então? Vai ser o quê? Esse aí. Fechado, olhos fechados. Mas eu já vi as coisas. Posso fazer, mas não vai ter muita graça. o chá. Pra você não ver a cor e tudo. Não, mas tá bom, mas a graça seria eu comprar. Eu já vi tudo salgadinho aqui, pô. Aí não. Mas tá bom. Vocês acham que vai fazer diferença? Aí, tá bom. O rosé, ele é melhor? Ou é mais Não, fácil ele porque é mais de coringa, harmonizar, assim? por conta da acidez do vinho. Tá, Então, tá. a bebida a que tem mais acidez, ela é mais fácil de harmonizar. Seria por isso. Então, se a pessoa... né, por exemplo, se a gente pega, às vezes, os vinhos que a gente está acostumado a tomar, que são mais chilenos e argentinos, bem alcoólicos, muito frutados, vinhos pesados, eles são um dos mais difíceis de harmonizar, se a gente pensa. Tá vendo? Então, Eu eles são nunca mais vi ninguém. coringas. Eu vou abrir o meu vinho rosé. Ele tá sempre acompanhado de alguma coisa, né? Impressionante. Nunca vi assim ninguém pegar só o rosé. Só o vinho rosé. O Isso. vinho rosé, ou então vinho de sobremesa, que é uma outra característica, o brasileiro não tem muito costume. Lá fora já tem muito Sim, mais. mais. Tem uns Aí é vinhos mais de frutas, tranquilo, um vinho com aquelas envelhecidas, né? O Uva rosé. tardia, né? Isso, Como vai fala, muito né? bem. O rosé E lembra lá que eu na falei que o Bélgica, frutos do mar é um muito. dos mais difíceis de harmonizar?
Então, o rosé, o vai vinho bem. branco, tudo isso, a acidez, ele vai trazer o lado salino da comida, né? O lado delicado também. Você pega um vinho, lembra o equilíbrio de forças? Você pega um vinho tinto muito forte, com frutos do mar, você não vai sentir nada e vai ficar aquele gosto metálico na boca, né? Então, Aí, é tá vendo? mais Ai, a a dica, questão da pessoal, essa dica experiência. foi sensacional. Tomou muito tudo aí? bom. Tá Eu zerado? tomei, faz tempo, pô. Aí, vamos lá, deixa eu ver como tá aqui. Não, Vai, Diego, cara, vem tampar os olhos dele, vai. Vem aqui, Não é vai. legal? Senão ele vai falar, ó, perfume vai mexer nos outros sentidos tá bom. aqui, É que eu vai acho que bagunçar esse seria tudo. legal, eu não vendo nada. Tinha que ser um do ao vivo, pô. Isso aí eu já vi os biscoitinhos, então já não vai dar Não, harmonizada mas, tão ó, diferente. você- Não vai me enganar demais, assim, sabe? Mas o chá, eu acho legal o chá. Ele... Tá bom, tudo bem. Então vai. Pra mim tá tudo bem. Eu vou fechar aqui. Pode fechar seus olhos? Você tem problema Pode. com os olhos também? Ô, Viviane. Não, aqui é tudo no... Aí você tem que deixar ele pariu, pegar né? sozinho, viu, Vivi? É pra derrubar e queimar a perna. Tem total razão, Tem que tapar o óleo e o cara pegar Aí, sozinho. pode ir. Já tá apertando, não tá? Eu vou Mas mesmo eu acho que... que tinha que fazer direitinho mesmo, preparar um cardápio. Então acho que isso aí vamos a gente podia combinar, fazer um vamos outro combinar. dia. Legal. Podcast Jantar Hoje tá- Harmonizado. Mas eu já sei o biscoitinho, pô. Aí não Vai vai ter lá, vai muita- lá, vai lá. Se nós colocamos outro. Vai devagar, vai tateando, até você achar a Ô, xícara. gente, vocês querem mesmo me... Tira a caneca da frente. Puta cara. que Não. pariu. Pra ele bagunçar tudo. Vai. Aí vai devagarzinho, aí. Sente o aroma primeiro. Tá quente esse negócio, né? Tá, Não, deu vai certo. direto, é gelado esse. Você Sente vê o assim, ó, aroma. a Qual que alegria do povo vendo alguém se ferrar é qual que melhor a de qualquer família? coisa, né? A família desse aroma, Abdala, é o quê? É uma fruta? É uma erva, uma flor? O que você sente mais forte? Eu não sinto nada. Então, só bebe. Não sei. Esse é uma fruta. É uma Agora fruta. prova. Caramba, é todo mundo, você vê? Que não salva um aqui. É uma fruta, não é? É mais flor, é flor que tem mais flor. Então. tá vendo como você é Mas é a Mas foi fruta perto com do... flor. Isso. É isso. Não, agora já. Tipo camomila. Camomila? Tem nada a ver? Jasmim. Tem jasmim. Tá também, vendo? Parecido. Tá. Vocês Tá vendo como eu quiserem sou bom de papilas Vai, gustativas? Jasmim. Aí prova. Opa, a gente deixando tudo bagunçado. Esse com a gotinha, pra você ver junto, pra ver o que você acha. Que gotinha? O chutney? Tem o chutney de manga. Ah, Cadu, cadê? Já comeu tudo. O Cadu não conseguiu esperar o chá. Não, na verdade eu fui roubado. Tinha alguém do meu lado aqui. Elas comeram tudo, não comeram, não harmonizaram. Muito bom, muito bom. Mas Eu achei sumiu. bom. Esse tem um chá Peraí. preto. Ele tem um chá preto junto. A hora que eu coloquei o chá, sumiu a manga. Ele dá uma... É porque, então, o chá preto, ele traz o lado mais tânico, né? Tem tanino também. Então, ele dá uma secada na boca e ele faz com que você sinta o que percebi é mais muito isso. forte, menos forte. Então, o mango chutney, que é o que tá mais forte aqui, que traz acidez e tudo da manga, ele Entendeu? fica mais equilibrado. Sabe- Não, eu senti que sumiu. O que foi? Vocês Não, não foi nada, não. Só o tanino. Aí, toma lá. mais um chá. Não, tá bom isso aí. Tá bom, Tá bom, se for. Não é Sei muito. Muito tanino. Abdala. É isso, gente. Mas é muito legal. Eu acho legal, Curti. né? Gabi, muitas experiências aqui, hein? Mas isso aqui tem um assunto pra muito tempo, né? É que a Gabi já veio uma mesa de jantar, pra ir né? embora, pô. já tá. Ou eu tenho que ligar lá no Pássaro Marrom, pô, pra esperar ela. Então, se não dava, pode desenrolar mais um tempo. Não, mas aí. é de propósito, é pra dar aquele gostinho. De quero Vocês mais. fazem, vocês querem Mas esse mais? de experimentar Então, sem eu ver nada, é legal a gente fazer um É ao vivo legal, aí. é legal. Sim, Entendeu? Daí eu vou servindo, vou falando. E pode ter o de sardinha pra mim, não tem problema. Entendeu? Eu trago. Não tem esses negócios. Pra não, mim dá. pode também, mas é aquele chazinho pra sumir o gosto dele, né? É isso. Muito bom. Eu acho que, tipo assim, o pessoal brincou, deixou meio descontraído, mas é uma sacada gigante, uma sacada maravilhosa isso, porque tem muita gente que tem uma certa limitação, né?
e você pode causar uma experiência. Não tem conhecimento, a gente não tem isso, não é? Cadu tá prometendo aqui que eu vou cozinhar. Vai ter um lugar aqui para eu cozinhar. Está sendo preparado. Olha lá. Aí eu vou fazendo, porque eu falei que eu sou a Sidneia da viagem, né? Eu faço a parte do rango, da comida, aí você vai falando aí tudo que precisa de ingrediente ali na... dentro. E aí a gente vai harmonizando com as mas comidas. vamos combinar, E aí o a assunto gente é muito pode bom. fazer o vinho, a cerveja, terminar com chá, dá pra gente fazer uma Vamos fazer um bem 15 legal. horas, uma rave de podcast. Sabe que seria uma situação bem interessante? E dá para trazer bastante informação, e é muita informação e muito rica, que você pode ajudar muita gente. Essa situação de aproveitar não só da experiência sensorial, da comida orgânica, né, da bio... tem outro nome também, esqueci o nome, mas essa comida... Esqueci o nome, perdão. Como que é? A comida Você sabe o que eu falo? biológico, pô. Você não sabe? Perdão. Mas de explorar essa comida, sabe? Na concepção gasosa. Às vezes a mesma texturas, coisa, sensações. em situações Mas diferentes. permitir que a pessoa Né? tenha a intensidade de novo e volte a ter a condição e o prazer de se alimentar. Porque Durante o período nós que ela não estamos falando aqui de consegue. intensidade, puramente intensidade. Sim. Mas situações que o cara não... Mas tem gente que tem a necessidade, tem a carência. E fica limitado a isso. Então você pode... Seria uma brincadeira trazer esse conforto. bem que deixa Uma você fazer brincadeira, que deixa o paciente mas desde que a gente, confortável, né? pessoas com limitações podem voltar a ter algumas experiências que acabam, por falta de Você conhecimento, sabe que, não por tem. exemplo, na questão do Covid, quando o pessoal parou de de sentir os aromas e tudo, Foi o a gente caso. teve essa coisa de usar a aromaterapia, né, e os óleos essenciais para a pessoa voltar a sentir o aroma. Então, ela fazia essa brincadeira de perceber os aromas como uma forma de voltar a ter o estímulo. Nossa, né? e dá um desespero. Porque o paladar também é algo, né? que Sim. acontece. Eu lembro que eu pegava o café, eu falava, gente, eu sei o gosto do café, mas não tô sentindo o café, gente. E tentava, e sentia o cheiro. Ou quando você tá com o nariz entupido e come, qual a diferença que é, não é? Quando você não tá sentindo só os gostos, não sente os aromas. Vou te falar que eu perdi a vontade de comer. Traz isso De mesmo. tanto que não tinha o paladar, não tinha o olfato. São situações extremas. Perde completamente. Vamos ver muito legal, Gabi. Só que é Vamos muito combinar, conteúdo obrigada. para pouco Obrigada a tempo. você, Né? obrigada. Então vamos ver se a gente. Se alguém tiver alguma dúvida. Vamos montar uma caravana manda. de viagem. A gente leva o pessoal aqui que assiste a gente pra viajar. Eu também. tô achando, porque a Gabi, pra voltar pro Brasil agora, é só Jesus, né? Porque Vai ser a Não última tem nem Pode fazer até uma expedição. distância. Né? A última Dependendo. expedição do Brasil vai ser agora, no feriado de Corpus Christi, daí de 8 a 11 ela de junho. vai pro exterior e Serra sei lá que quando legal. volta. Aí eu vou rumo ao Chile, a gente vai ter de 10 a 15 de outubro no Atacama. E aí Você quer as deixar um próximas link, vai ser alguma coisa pra gente 2024. colocar, se for legal pra você? Vamos, com certeza. Legal, Gabi. O pessoal Obrigada, faz viu? muito Obrigado grata, mesmo. gente, Obrigada. pela Se alguém oportunidade. tiver alguma dúvida, quiser mandar, a gente manda pra Gabi, ela responde. Quiser, perguntas, aí a Vamos se gente inscrever no canal, ativar o sininho. E Aí. tamo junto, É isso esperando aí. o próximo episódio. Muito legal. Valeu, Obrigado, viu? Obrigada, valeu, gente. Valeu. Muito bom. Valeu mesmo.